si. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Repita comigo. Porque o pão de Deus que desce e dá. Nós estamos aqui nessa noite precisando de vida. Muitas pessoas não sabem como buscar, como cultivar, como se alimentar deste pão celestial, deste pão de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela experimenta uma escassez, uma seca espiritual e uma dificuldade enorme de ter a presença de Deus. Daí estão os nossos cultos, como o irmão Marinho aqui falou: culto de quarta, culto de sexta, culto de domingo, escola bíblica dominical, mas vazio. As pessoas não estão querendo este alimento, este banquete, esse pão de Deus. Oi, lindinha. E assim a nossa orelha aqui, a filha do Cláudio. Então precisamos deste alimento, irmãos. Ontem eu falava para a equipe de louvor, ontem à noite aqui no ensaio, que era necessário uma organização espiritual. Eles tinham que buscar a presença de Deus. E antes de dormir, eu fiz um desafio a eles. Orem e peça para Deus usar vocês aqui nessa noite. E eu vi isso aqui nitidamente. Deus agindo na vida de cada um de vocês. Deus multiplica as bênçãos sobre as suas vidas. Porque o Espírito Santo, Deus só age na vida daqueles que desejam, daqueles que buscam, daqueles que anseiam, daqueles que têm sede, daqueles que têm fome de Deus. E aqui eu encontro pessoas que têm fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho necessidade de Deus na minha vida o tempo inteiro. Eu falava para uma pessoa que eu estava visitando de ontem para hoje, falando que a gente tem dificuldade de saber onde Deus está. A gente olha para Satanás e acha que ele está debaixo dos nossos pés, está aqui debaixo da terra, está aqui em algum local aqui, mas ele não está aqui. Ele está em algum local no espaço. Se nós olharmos para esse céu azul, é o primeiro céu. Depois nós vamos olhar as galáxias, as estrelas, os planetas, é o segundo céu. E Paulo fala de um terceiro céu. Eu imagino que é neste lugar onde eu irei habitar, onde a igreja vai ser levada e vai ser uma alegria extraordinária, porque este local ainda é totalmente de Deus, onde Deus controla tudo, e hoje estamos sobre a dependência dele. Pela manhã nós estudamos aqui sobre a igreja e o Espírito Santo. A escola bíblica dominical é importante para ensinar coisas, meus irmãos, e nós aprendemos aqui na parte da manhã qual é a diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, ali naquele momento o Espírito Santo de Deus nos batiza para que nós possamos ser regenerados, para que possamos receber uma nova vida, uma nova presença, sermos novas criaturas. É a partir daí que nós abandonamos o mundo, tínhamos comportamentos mundanos, mas na presença de Deus, quando declaramos que Ele vai fazer parte da nossa vida, nós passamos a sentir a presença de Deus. Um parênteses, nós estamos sentindo a falta de alguns irmãos, porque as irmãs estão no congresso de irmãs, estão retornando, estão em viagem para cá. Amém? Então, irmãos, essa carência, essa necessidade de estar nos alimentando de Deus. Multidões de pessoas estão famintas, clamando alimento espiritual, procurando a presença de Deus, procurando milagres, mas muitas dessas pessoas não têm encontrado este alimento, não têm encontrado o pão de Deus, que é oriundo do céu. Elas estão procurando uma porção mínima de alimento espiritual. Elas têm encontrado dificuldades e aborrecidos, muitos retornam para suas casas famintas, necessitadas da presença de Deus, vazias, deixam a casa de Deus insatisfeitas e enfraquecidas. É por isso que quando entramos na casa do Senhor, nós devemos estar em uma posição para que Deus haja na nossa vida, para que Ele faça presença nas nossas vidas. Nós venhamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós chegamos meia hora mais cedo. Por quê? Mas essa meia hora mais cedo é o momento que você
você tem de buscar a Deus, de você buscar o batismo com o Espírito Santo, de você sentir a presença de Deus. Se você chega atrasado, chega na hora do culto, você vai observar toda a dinâmica do culto, vai observar o pastor levantando, vai observar X ou tendo dificuldades ou brincando com uma criança, mas você não está percebendo a presença do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Sinta a sua presença, sinta o embalar do Espírito Santo na sua vida. Queira se alimentar deste pão. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Não é que deixe na casa de Deus vazias e satisfeitas. Deus quer que você saia daqui satisfeito, como a irmã Astrid aqui bem falou, sair diferente, melhorada, abençoada. Diferente, abençoada. E Deus se entristece quando observa que entram pessoas na igreja. São centenas de milhares de igrejas existentes no mundo afora, onde as pessoas sentam e saem insatisfeitas. Isso deve entristecê-lo muito, porque ele proveu o pão para alimentar o mundo inteiro, irmãos. É o pão que oferece, parece uma simples refeição, um pão, mas é um alimento para a vida, para a sua vida, para que você tenha vida eterna, para que você tenha a presença de Deus completa por medida na sua vida. Vida abundante é o que Jesus oferece. É o que ele fala, vida abundante. Que pão é esse? Que pão é esse? Pelo qual ansiamos tanto, pelo qual cantamos, pelo qual buscamos. Que pão é esse que nós procuramos desesperadamente? Quando alguém lá no passado era adolescentezinho e perguntou para mim: você quer Jesus? Eu falei: mas tem como não querer Jesus Cristo? Ele é Deus. Como é que eu posso ser capaz de negar este nome na minha vida? Porque Ele é vida abundante, e Ele está me oferecendo nessa noite vida com abundância. Ele está me oferecendo nessa noite alegria. Ele está me oferecendo nessa noite satisfação espiritual. Jesus é a resposta. E Ele disse lá em João 6,33: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus que desceu do céu, que está hoje à destra do Pai. Aqui Ele conviveu, Ele viveu, teve uma experiência por 33 anos, e Ele foi assassinado. Mataram Jesus, mataram o Senhor. Mas quando para se cumprir a palavra de Deus, que ao terceiro dia Ele ascendeu, ao terceiro dia Ele retornou para o céu, e Ele está à destra de Deus nessa noite, intercedendo por você. É por isso que quando você conversa com Deus, você percebe a intercessão espiritual de Jesus. Olha ali, meu céu. Olha ali fulano de tal, olha ali o José, olha ali a Maria, olha que alegria, olha que presença. É o meu filho, pode, ele me aceitou o sacrifício que eu fiz lá na cruz do Calvário. E esse pão de Deus que desce do céu, que dá vida ao mundo, é semelhante ao maná. Vocês sabem o que é o maná? Sabem que era o que mantinha a vida do povo lá no deserto? Se você voltar lá para Gênesis, você vai observar que o povo precisava de alimento, e Deus deu o maná. Israel ali no deserto recebeu o pão, assim como eles recebiam o pão nosso, o pão deles, que era o maná que todos os dias descia do céu. Assim nós temos Jesus como o pão do céu para sustentar a nossa vida hoje e sempre. Esse é o pão de Deus. Quando ingerido diariamente, produz uma qualidade de vida própria de Jesus. Jesus desfrutava dessa presença espiritual no céu. Cristo viveu uma vida que fluía diretamente de seu Pai Celestial, uma vida poderosa. Disse ele em João capítulo 6, versículo 57, ele diz assim: igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Repita comigo: igualmente vivo eu pelo Pai, também
Quem de mim se alimenta? Vamos repetir. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por Bíblia. Hoje nós estamos vivendo por Jesus. Jesus não está na terra, mas nós fazemos e repetimos os mesmos passos de Jesus. Nós somos os seguidores de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E estamos aqui na igreja para aprender mais e mais o que Ele ensina. É por isso que nós buscamos a presença do Senhor. Esse pão é precisamente o que está faltando no cristianismo moderno. Necessitamos dele desesperadamente. E a minha mais fervorosa oração é que esta palavra, que esta mensagem ajude a sentir, como já acontece com muitas pessoas, essa fome espiritual que tem persistido através dos anos. Quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, quanto mais ela se afasta de Jesus, mais a fonte da vida se aproxima da morte. Mais aquela pessoa se aproxima da morte. Quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, mais ela se aproxima da morte. Misericórdia de Deus. E de igual modo, igrejas e ministérios têm por isso. Quando perdem o contato direto com o fluxo da vida, irmãos, com o fluxo vivificante que é Jesus. Muitos, na verdade, decaíram, têm decaído, têm se desviado em períodos de lutas. Quando temos dificuldades, lutas, costumamos nos desviar. E a palavra é: pecou, peça perdão para Deus, Ele te perdoa e você está livre para começar a sua vida espiritual novamente. Não se afaste da presença de Deus, não se afaste de Jesus, não abandone a sua igreja, busque-o incessantemente. Eis a razão porque muitos estão se desiludindo. Eles clamam por Deus, eles desejam ter igrejas cheias. Jovens, referimos a essas igrejas como mortas. O profeta Amós, lá no capítulo de número 8, versículo 13, ele diz que o seguinte: eis que vem dias, o profeta, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte ao oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Hoje nós somos privilegiados, hoje nós encontramos a palavra do Senhor, e ela tem se tornado vivificante em nossas vidas, tem nos fortalecido e nos alegrado. É uma satisfação. Muitos cristãos têm se escandalizado quando nos é dito que Deus enviará tamanha fome da verdadeira palavra de Deus. Nós fazemos aqui um compromisso todos os inícios de ano para fazermos a leitura da Bíblia pelo menos uma vez durante o ano inteiro. São 365 dias para que você possa ler 3 capítulos da Bíblia e possam chegar no final do ano falando assim: eu conquistei a leitura bíblica este ano. Mas muitas pessoas têm tido esse privilégio. Elas abrem as suas Bíblias, elas estão lá com as páginas amareladas, eles abrem lá uma página e deixam ela pegando poeira. Se você chega lá e fizer assim com o espanador, aparece aquelas letras bonitas lá. Mas só que muitas pessoas têm abandonado a palavra do Senhor. Hoje nós temos um privilégio, porque a palavra está em todos os cantos, praticamente, em todos os lugares. Hoje nós temos esse privilégio. No passado, os cristãos tinham dificuldades de ter acesso à palavra, de ter acesso à Bíblia. Os livros, a Bíblia, eles eram amarrados em alguns bancos, quando as igrejas tinham bancos. Mas na grande maioria, principalmente até a Idade Média, os bancos eram só para ricos. Os pobres ficavam em pé, encostados na parede, lá eles não tinham acesso. E hoje nós temos essa alegria de perceber pessoas pregando no nosso idioma,
traduzida em vários idiomas, e as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus no seu próprio idioma. E por que não fazer a leitura? Por que não fazer um compromisso hoje e buscar um exemplar da Bíblia Sagrada? Pastor, eu não tenho Bíblia. É fácil de resolver esse problema. Peça para o pastor dá um jeito. Eu tenho o Novo Testamento lá no meu gabinete. Ah, pastor, eu não tenho celular. Arranje um celular que você pode colocar uma Bíblia dentro do seu celular e você passar a ter acesso a esse conteúdo tão extraordinário, a este pão maravilhoso que tanto ansiamos, que tanto necessitamos. Mas de fato, irmãos, a inanição hoje, a fome da palavra de Deus, a fome de Deus tem sido abundante. E dentro da igreja existem pessoas passando fome. Elas não prestam atenção. Elas entram numa igreja e elas ficam preocupadas. Elas ficam imaginando o que deixou no fogão, o que deixou na casa dela, se ela deixou a luz ligada ou não, se ela deixou o portão aberto ou não. E ela fica numa preocupação e ela não se entrega. Ela não se satisfaz. Ela não é abençoada porque ela não está com o coração aqui neste lugar. Ela não está com o coração ligado com o coração de Deus. Porque o que Deus deseja para a sua vida é algo extraordinário, irmãos. Algo extraordinário. A fome, irmão. A fome, ela induz os crentes a procurar algo para satisfazer as suas necessidades. Aí elas vão ficar nos seus celulares, por exemplo, navegando no WhatsApp, vão ficar curtindo vídeo dentro da igreja, vão ficar mandando mensagenzinhas uns para os outros, porque estão procurando satisfazer as suas necessidades interiores. As igrejas estão sendo invadidas pelo adultério, pelo divórcio, pelo rock evangélico, por uma psicologia antibíblica e ensinamentos da nova era. Misericórdia. Muitos jovens crentes estão se voltando para as drogas, para o sexo ilícito, tentando preencher o vazio de suas almas. Eu clamo a Deus para que os jovens de nossa igreja possam, em nome de Jesus, sentir a presença e o Espírito Santo em suas vidas, para que essas tentações passam ao largo, passam distante delas. Isso acontece porque muitos irmãos, pastores, não têm pregado a palavra, têm pregado apenas palavras que levantam o ego das pessoas para agradar. Sermões não são substâncias e são difíceis de serem engolidos. Na verdade, os sermões precisam mais direção. As histórias são até bem montadas, as aplicações são fáceis, as aplicações são práticas, e nada do que é dito chega a afetar os ouvintes não são impactados para tomar uma decisão e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e pedir: eu quero Jesus como meu Salvador. E ninguém terá problemas em trazer um visitante à igreja, porque não há nenhuma palavra que os embarace, não existe nenhuma condenação, e elas vêm e entram e parece que está entrando no clube, que está entrando na casa dela. Nada acontece, nenhuma profecia apontará os seus corações e sentenciará: você é homem, e se o martelo de Deus vier, que encontra o pecado, a pancada será rapidamente esclavizada. Não se preocupe, isso aí era o passado. É espantoso, porém verdade, irmãos. O lugar mais conveniente para trazer alívio à nossa consciência, que procura se esconder dos olhos inflamados de um Deus santo, é o interior de uma igreja morta, de uma igreja que está desviada. Seus pregadores mais parecem carregadores de caixão, apostados da vida, em vez de guiar crentes famintos à vida abundante, a presença de Deus oferecida por Jesus Cristo. Fazem promessas agradáveis, tentando apenas acalmar a fome. Está bem? Tudo depende de ti. Você fez o que precisava fazer. Não se preocupe em comer do pão de Deus e assim por diante. Não se preocupe em orar. Não se preocupe em fazer a leitura da Bíblia e tirar o pó da Bíblia. Não se preocupe em colocar o seu coração junto ao coração de Deus.
E alguns pregadores até protestam, defendendo as suas igrejas, longe de serem mortos, estão repletas de orações fervorosas e adoração a Deus. Contudo, nem todas as igrejas opulentas, ricas e avivadas são necessariamente cheias de vida.